Então, aqui eu queria trazer para vocês um pouquinho só sobre um dashboard solar. Então, aqui, novamente, a gente pode criar um novo perfil de dashboard, tá? Então, eu vou colocar aqui como se fosse para a parte do solar, das usinas. Vou colocar aqui que é o padrão de G10, que ele já vem com algumas configurações, tá? Então, ele vai vir aqui do solar. E ele já vai vir aqui com aquele modelo padrão que vocês têm. Vou até tirar o do máximo aqui, e das usinas, para a gente ter mais espaço em branco. Então, a gente tem ali o resumo das usinas, a gente tem do mapinha, a gente tem aqui a parte dos status, tá, das usinas de monitoramento, então aquela padronização padrão que vocês estão acostumados, a parte de potência total, de produção de hoje, de produção total, e aqui a equivalência de dados de sustentabilidade. Então, em adicionar cartões do G10 também, a gente vai ter aqui outras informações, como a parte dos status eu coloquei dos status das usinas, né? Eu queria colocar do status de auditoria de fatura, de performance, das auditorias de faturas, dos dados de economia, gráfico de produção diária, gráfico de produção anual, tá? A gente tem aqui um ranking de produção total, e eu acho que esse contador personalizado ele também pega aqui parte de usinas. Então, o que que a gente consegue personalizar aqui, e que eu acho bem legal? Essa parte de produção, ó, vocês conseguem fazer um comparativo de como está o acúmulo da produção de vocês, tanto diária quanto anual, tá? Tem um mensal aqui também. Cadê? Perdi ele aqui. Produção. Aqui, ó. Achei. Então a gente tem aqui tanto a produção mensal, quanto a diária, quanto a anual, tá? Então, de forma acumulada, como que tá ali a produção das suas usinas, tá, pessoal? Então, no anual aqui, você vê que a gente começou aqui em 2017, foi 19, então é um gráfico até bem corrente ao longo do tempo. A produção diária, então, ela tem que se manter até uma média bem padrão aqui. E a produção mensal também, que vai acompanhando naquele ano, tá? Sobre aqui a parte do ranking, então vocês vão conseguir acompanhar quais usinas de vocês estão performando melhor e qual delas já mais produziu, tá? Então, qual que é a primeira usina, qual que é a segunda, a terceira, a quarta, a quinta. A gente tem os dados de economia acumulado, então o que vocês já geraram de economia, tá? Ao longo do tempo. Então a gente tem aqui o valor de economia diária, o valor de economia naquele mês, também o valor de economia total. Então, empresas aí com mais de 100 usinas, 200 usinas, 300 usinas, como que vocês conseguem acompanhar. A gente tem a parte de performance, esse aqui é um dos que eu acho mais interessantes, tá? Que é vocês conseguem trazer aqui a performance das usinas a partir das estimativas de geração do G10. Então, qual usina está performando abaixo de 20%, qual que está entre 20% e 50%. Então, todo o range ele, de performance que vocês conseguem trazer para dentro do dashboard e acompanhar também. E também aqui os status das usinas e das faturas de energia. Eu acho que nessa conta aqui nem tem fatura de energia, mas todos os status relacionados a elas vocês conseguem trazer para cá também. E por fim, aqui a gente pode trazer, por exemplo, a parte de chamados, tá? Então, por exemplo, a gente pode trazer tanto um contador quanto aquele comparador e relacionar ele em relação ao tipo, tá? Então, eu consigo trazer aqui um contador de quantos chamados foram criados para aquela conta e também aqui um comparador, né? Eu trouxe o contador e o comparador para os chamados. Então, qual o maior tipo de chamado que a gente está atendendo? Então, novamente, aqui eu posso ter o campo de chamados, então, chamados por tipo e segmentar ele aqui por tipo de chamado. Então, a gente pode ter novamente o gráfico de pizza de barra. Vou trazer de barra aqui para vocês verificarem um pouquinho. Então, para todos os chamados que eu criei, a maior parte deles está sendo, por exemplo, de limpeza de módulos. O segundo deles está sendo de troca de disjuntor. Depois, mais um de limpeza. Eu acho que tem dois criados aqui. Depois de troca de DPS. Depois troca de inversor. Então, vocês conseguem comparar informações de chamados também que vocês estão criando dentro da plataforma. O que eu queria trazer para vocês também é que agora a gente vai começar a trazer esses comparadores, essas progressões, de acordo com dados das usinas, tá? Então, tem aqui de quando a usina foi criada, de quando ela não foi. Aqui a gente vai ter uma maior personalização. Como eu falei, hoje o foco foi um pouquinho mais na parte de vendas, tá? Mas a gente vai trazer para vocês também tanto os comparadores, quanto também as progressões ao longo do tempo para a parte de informações das usinas, tá? Então, vocês conseguem. Vou até trazer mais um chamado aqui, ó. E eu vou colocar aqui em gráfico de linhas. Então, aqui a gente consegue também acompanhar todos os chamados que foram criados ao longo do tempo para os usuários, tá? Então, também aqui no gráfico de linhas. Mas esse aqui fica bem legal, que vocês conseguem já saber o tipo, tá? E como eu falei com vocês, vocês conseguem personalizar essa visualização, né? Então, para mim, esse aqui está mais importante. Esse aqui vai sendo atualizado só de deixar a aba aberta do G10.
tanto essa produção, como também que essa listagem de usinas. Esse aqui eu acho bem legal que eu trazer, que é a lista de usinas. Porque na lista de usinas, além de eu conseguir, por exemplo, deixá-la aqui, ó, eu posso deixar um dashboard só da lista de usinas, das informações mais relevantes, tá, que eu preciso, então que eu consigo gerenciar as informações das usinas, tá? Então, por exemplo, eu não quero acompanhar a cidade, não quero, não preciso dar foto também, não. Eu quero só acompanhar a produção do dia, do mês e as performances das usinas. Vamos lá, deixa eu- A mensal e anual. Tá? Então, por exemplo, eu quero só acompanhar essas informações das usinas, e só acompanhar aquelas informações. Então, por exemplo, aqui a gente tem as usinas e eu quero, tá vendo? Já está até filtrada por performance da usina. O que eu falei aqui com vocês é, por exemplo, eu quero deixar dentro do meu dashboard aqui as principais usinas, né? Então, às vezes eu já favoritei alguma das usinas aqui. Eu posso até filtrar por quais usinas são favoritas também. Tá? Então, por exemplo, eu favoritei as usinas e eu acompanho aquelas informações que eu selecionei aqui dentro do dashboard, qual informação dela específica que eu quero. Então, tenho duas usinas aqui que são favoritas. Eu vejo que uma delas, inclusive, está até aqui como um status de OK, né? Status normal, e outra está offline. Então, eu consigo acompanhar aqui o que está sendo a produção de ontem da usina, tá? A produção do mês dela e a produção do dia. Então, quais usinas para mim são favoritas, eu consigo adicionar dentro do dashboard para acompanhar ou com outras informações em tempo real, tá? Então, essas informações são atualizadas e vocês conseguem ali dar um foco específico numa usina que vocês querem. Vocês podem tanto deixar nessa visualização, como nessa aqui também. Mas essa aqui tem até mais informações que a visualização de leads.